agradeço a todos vocês pela confiança. Eu sei que quem está aqui é porque confiou no nome do IMP, confiou no nome do Thiago, e a gente está aqui com certeza fazendo uma estratégia, uma organização de conteúdo para vocês da melhor forma possível. A Alcateia, a gente já tem 4 anos de consultoria, então já tem um tempo já de experiência. Nesse período foram mais de 4.000 alunos atendidos aqui no MP, e eu sou o coordenador geral em relação à Alcateia. Vou cuidar de vocês nesses 2 meses que a gente tem aí, e em aspectos administrativos que a gente precisa conversar aqui desde já, como vai funcionar a nossa comunicação? Nossa comunicação iniciou através de um e-mail, né? Assim que vocês realizaram a compra, chegou um e-mail, né, com o nosso grupo do Telegram. Inclusive, quem não estiver no grupo do Telegram precisa estar lá, tá? Tanto para efeito de comunicados que a gente faz, como também para recebimento de metas. Quem não estiver no grupo, né, se acuse aí no chat, porque depois a gente vai resolver esses casos pontuais. Então, é muito importante que esteja no grupo, tanto para efeito de comunicação, como também para envio de metas. Algumas metas a gente acaba enviando para vocês via Telegram, para a gente ter uma forma mais fácil de vocês acessarem. O suporte ao aluno é a forma que a gente vai ter contato, né? Nossa Alcateia é uma consultoria coletiva, e o contato que eu faço com vocês de maneira individual é através do suporte. Nós temos aqui no MP algumas pessoas que me auxiliam. Hoje a Juliana, que está aqui nos acompanhando, dando suporte. Ela vai fazer um primeiro atendimento, filtrar um pouquinho, porque quando são coisas mais técnicas, a gente já tem um protocolo de atendimento, e esse protocolo de atendimento vai ser seguido com vocês. Precisou desenvolver alguma coisa pedagógica, que depende do Thiago, uma tomada de decisão do que fazer em relação a uma disciplina, se aumenta a questão, se diminui a questão, se abandona a videoaula, se vai para o PDF, essas questões pedagógicas, comigo, pessoal, tá? Estou aqui para auxiliar, para olhar os seus dados e, com base nos seus dados, tomar essa decisão. A decisão nunca vai ser subjetiva, nem sua e nem minha. As decisões que a gente tomar em relação à sua aprendizagem serão com base objetiva em dados que vocês vão apresentando para mim ao longo da consultoria, dados matemáticos mesmo de rendimento, de performance em cada uma das disciplinas. Esse suporte, que a gente costuma chamar aqui de serviço de atendimento ao aluno Alcateia, ele acontece também via Telegram, tá? É o nosso canal oficial para a gente poder conversar. Outro canal oficial, alguns de vocês têm, é o Corredor da MP, né? Tá lá no Corredor da MP para o Thiago, quem está no presencial, que a gente vai conversar um pouquinho. O horário de atendimento do nosso suporte, segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e na sexta-feira a gente encerra um pouquinho mais cedo. Então, a gente sempre traz esse horário aqui para vocês, para que tenham um pouquinho de paciência. Mandou mensagem ali no sábado, na segunda-feira, no primeiro momento, a gente começa a responder vocês em sequência, ok? Pessoal, questão só burocrática. Em relação à pirataria, rateio de material, a gente tem a confiança em enviar isso para vocês por Telegram, tá? E a gente espera que tenham esse cuidado com o material também, tá? Porque é importante em relação às pessoas que estão trabalhando por trás disso. Aí vamos lá. Agora vamos olhar para o seu concurso. Banca, CESP, eu acho que aqui já é um alívio para muitos, né? Porque acho que quem começou a estudar para FGV aí nos últimos meses tomou um pouquinho de susto. Tanto que eu sei que muita gente veio para cá, para o sistema agora, por conta de uma desistência do MPU. Pessoal, estratégia. Aí envolve aspectos individuais, mas quem vem num cenário de estudo aí de 1 até 2 anos de concurso público, pegou 80% das provas CESP. Então, de fato, estão mais habituados a estudar para o CESP. A gente está vendo de sequência de TSE, STJ, né, TRF, né, sexta região agora, tudo banca CESP-Sebrasp. Então já é uma banca que, para quem é de Brasília, a gente está mais habituado a lidar. Até nós, enquanto professores, eu sempre falo, nós do MP, nós somos especialistas em CESP. A gente trabalha o CESP já há muito tempo, vários dos seus professores são formados na UNB ou têm mestrado na UNB, então já essa particularidade já ajuda muito a gente passar o conteúdo para vocês. E, obviamente,
as peculiaridades do CESP também devem ser atendidas aqui. Nossa consultoria, tá? A nossa consultoria ela não aborda todos os cargos, né? Como vocês viram no momento aí de atendimento comercial, nós vamos trabalhar 2 cargos com vocês, que é o cargo de técnico e analista na área administrativa. Para quem quiser dar uma olhadinha no edital depois, é o cargo 1 e o cargo 8. São os 2 cargos, né, que você não depende de diploma específico. Curso superior, obviamente, falando, tá, pessoal? Técnico e ensino médio. Mas para ensino superior, qualquer área de informação, você pode fazer o cargo 1, né? Que é o analista na área administrativa. O cargo 2 tem um conteúdo muito parecido, mas daí para quem é da área da administração. Aí tem decisões individuais que podem ser atendidas. Não é o nosso propósito aqui, mas se você for formado em administração e quiser concorrer pelo cargo 2, é possível, porque o conteúdo do cargo 2 vai ser ministrado aqui também. Entenderam isso, pessoal? Tá? São os 2 cargos aí que a gente vai desenvolver. Então, o que a gente faz? A gente vai focar no edital de analista, porque você estudando para analista, consequentemente, você está estudando para técnico. O conteúdo de técnico administrativo está dentro do conteúdo de analista. Então, quando a gente olha para a divisão das questões da prova, a gente tem aqui conhecimentos básicos e específicos. Só que eu estou adaptando para vocês. Eu estou adaptando essa parte de conhecimentos específicos para que possa atender os 2 cargos. Já que na parte básica, pessoal, não há diferença. Na parte básica, a gente vai ter que encarar isso aqui, ó. Língua portuguesa, legislação, né, do STM, ética no serviço público, direito constitucional, direito penal militar, direito processual penal militar, que eu acho que é a maior novidade para a maioria de vocês. Né? Alguns de vocês podem até ter estudado penal comum e processo penal comum. Agora, para quem nunca fez prova de polícia militar, por exemplo, né, vai acabar se deparando aqui com uma novidade no penal militar e no processo penal militar. É difícil? Não. Não, pessoal. Sabe por quê? Porque é uma disciplina que até mesmo quando a gente olha para cargos de polícia militar, onde é uma disciplina mais importante para eles do que para vocês, tende a cobrar mais literalidade, tende a cobrar mais letra seca de lei. E o conteúdo está muito enxuto nessas 2 disciplinas. Então, a gente vai conseguir desenvolver isso aqui facilmente. Nós temos aí o professor Michael Coelho, que vai dar todo o suporte necessário para a gente nessas 2 disciplinas aqui, através da videoaula e dos PDFs que serão enviados para vocês. Conhecimento específico. Aí é para a galera que já estuda, né, área administrativa há algum tempo, porque o conteúdo padrão. A gente tem aqui administração geral e pública, AFO, Administração Financeira e Orçamentária, e Direito Administrativo, que basicamente eu sinalizei aqui, olha, porque são as 3 disciplinas de analista. 3 disciplinas de analista. Arquivologia, gestão de pessoas, gestão de contratos e administração de recursos materiais. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Por que eu falo que compensa tanto fazer as 2 provas? E essa é a nossa proposta aqui para vocês. O conteúdo de administração geral e pública para analista, ele já contém isso aqui, ó. Gestão de pessoas. A parte de direito administrativo já contém gestão de contratos, que é a licitação, basicamente, e algumas legislações de regulamentação. ARM, né, Administração de Recursos Materiais, já é muito comum a maioria de vocês estudar aqui dentro da administração geral e pública. Então, quando a gente olha para a divisão desse conteúdo, não faz sentido nenhum deixar uma das 2 provas de lado, tá? É possível você ir lá e aproveitar esses estudos, diferente quando a gente tem um técnico e analista muito distinto. Por exemplo, estudar a realidade do MPU. Tem gente que está estudando para técnico administrativo e vai fazer MPU direito. Gente, não é uma estratégia boa, porque o conteúdo é extremamente diferente. A gente opta em fazer prova de técnico e analista junto quando o conteúdo de analista cobre completamente o conteúdo de técnico, que é a realidade que a gente vai encarar aqui. Tudo bem? Ok em relação a isso? Tá. Aí vamos lá. O conteúdo, pessoal, aí aqui é o que eu falei com vocês, alinhamento de expectativa. Deixa eu até passar um ponto aqui para frente. Depois eu volto aqui para discutir. A gente está começando a nossa consultoria hoje, né, dia 26/3, e a prova é pro dia 1º
de junho. Então, nós temos aí, né, 65 dias até a data da prova. Na minha organização aqui, eu creio que a gente vai ter por volta de 27 metas, né, até a data da prova, até a véspera da prova. Por que que é importante a gente mostrar isso aqui? O meu planejamento, enquanto o cara que vai organizar, que vai separar conteúdo, que vai sequenciar o conteúdo para vocês, eu preciso pegar o último dia, que é a véspera da prova, e ir trazendo para trás a minha organização, para que de fato eu tenha aqui, olha, uma estratégia onde eu consiga cobrir a maior parte do edital. E repito, cobrir a maior parte do edital. Pessoal, preciso ser muito sincero com vocês. Em 60 dias, não se bate esse edital, nem se você tiver 10 horas diárias líquidas de estudo para fazer. Essa é a realidade. Para bater esse edital na sua totalidade, através de videoaula, de PDF e de questões, a gente teria que começar em janeiro esse estudo para o STM. Só que existem realidades diferentes aqui. Temos colegas aqui que já estão estudando mais tempo, então vai ter uma facilidade em sacrificar uma videoaula. Outros estão começando agora, né? Vai ter que fazer um esforço a mais de tempo, né, de carga horária para conseguir acompanhar o conteúdo, já que vai ser necessário um pouquinho mais de vídeo do que leitura de PDF. Mas como eu falei para vocês, eu me sinto mais confortável de fazer uma consultoria pós-edital quando a banca é CESP. Porque quando é CESP, para a gente tem uma maior previsibilidade de conteúdo. Na minha disciplina, que alguns de vocês já foram meus alunos, em Direitos Humanos, quando é CESP, no primeiro dia de aula eu falo, olha, é isso, isso e isso. O que é conteúdo subsidiário, o que tem muita incidência. Porque o CESP repete. Exemplo, quem fez TRT 10 agora, recentemente, para analista e para técnico, viu que basicamente 60 a 70% da prova de direitos humanos foi incorporação de tratados, que é aquilo que eu sempre bato na tecla com vocês. Só que como eu estou aqui há muito tempo, eu não tenho conhecimento técnico só da minha disciplina. Como eu falei para vocês, já tem 4 anos, né, que eu estou à frente aqui do Alcateia. E a maioria dos concursos que a gente trabalhou foi, de fato, Banca CESP e Sebrasp. Então, a gente já tem muito material, já tem muito conhecimento para mostrar para vocês aquilo que é necessário videoaula e aquilo, gente, que a gente vai sacrificar e não pegar vídeo. Vai direto, por exemplo, para o PDF. Alguns conteúdos com baixa incidência, vou trabalhar com vocês só em questões. Então, a gente vai cobrir o edital. Só que o método ele vai ter que ter adaptações necessárias para que a gente chegue mais forte, porque a ideia é essa. Cobrir o edital de ponta a ponta, ticando, né, partes por partes, nem sempre não. Nunca é a melhor estratégia. Nunca é a melhor estratégia. Porque quando a gente vai riscando pontos do edital, significa que a gente está dando a mesma importância para cada assunto dentro de cada disciplina. E não é assim que funciona. Existem assuntos que são mais importantes, existem assuntos que nunca foram cobrados em concurso público e está lá no edital. Então a gente precisa dessa experiência para poder ir indicando para vocês qual vai ser o melhor caminho aí de consumo do conteúdo para que vocês possam replicar no dia da prova. E isso vai envolver aqui alguns sacrifícios, tá? Alguns sacrifícios. Eu vou, obviamente, entender melhor a realidade de cada um de vocês a partir de amanhã, porque a gente vai submeter alguns diagnósticos de aprendizagem, eu vou fazer algumas anamneses com vocês, pegar e enviar perguntas de quanto tempo estuda, disciplinas que vocês têm mais dificuldade. Isso vai ficar mais evidente para mim, obviamente, ao terminar esse final de semana. Mas creio que a realidade da maioria, não de todos, mas de maioria, são pessoas que já vêm estudando algum tempo para concurso público e têm um conhecimento, mesmo que seja razoável, né, de cada disciplina. Cada disciplina. Por isso, está aí focando no STM. Então, quando eu falo alinhamento de expectativa, pessoal, é isso. A gente saber que a proposta do pós-edital é uma proposta diferente de pré-edital. Eu estou pegando o tempo que a gente tem, 65 dias, e montando para vocês a melhor estratégia de consumo de conteúdo, para que você chegue lá forte. E essa melhor estratégia, ela está alicerçada em alguns sacrifícios, ou de conteúdo ou de método, tá? De adaptação de método. Tranquilo isso? Entendem o motivo? Entendem por que 60 dias, né? Ótimo. Aí vamos lá.
Como vai funcionar aqui, mais ou menos, a nossa estrutura? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que a maioria de vocês fazem, talvez sem saber, né? A maioria de vocês estudam primeiro com contato teórico da disciplina, que é a regra, né? A gente começa pela teoria, forma uma base de conteúdo e depois a gente vai avançando para a prática, que é a realização de questões. Só que grande parte das pessoas, ao começar a estudar para concurso público, elas serão impactadas ou por videoaulas, através de matrizes teóricas, ou então presencial, como alguns de vocês vieram para o MP. Só que muita gente, pessoal, e eu cobro isso muito nos alunos, tanto aqui quanto presencial, fica muito preso a essa abordagem teórica. Muita gente esquece disso aqui, olha. Pô, a vida inteira a gente aprendeu a estudar lendo. No ensino médio foi assim, na faculdade foi assim. A gente sabia que o que era dado pelo professor ali na faculdade não seria suficiente para a gente alcançar, né, melhores resultados. Só que muita gente, quando chega para o concurso público, acaba abandonando isso, acaba abandonando a leitura. A leitura ela é extremamente importante por dois fatores. Tem conteúdo que a gente aprende lendo. Não precisa de uma videoaula. Ponto importante, a leitura de PDF, ela nos ajuda a ter uma melhor gestão de tempo. Vai funcionar com todo o conteúdo? Não. Tem assuntos mais complexos que a videoaula é imprescindível. Porque assuntos complexos eu preciso que o professor nos guie através de um processo linear de conteúdo para ele conseguir dar aquele arremate final, sabe? Fazer sentido aquilo que a gente está estudando. Aí, nesses casos, eu vou ter esse cuidado com vocês. Mas tem coisa que não adianta, pessoal. Por exemplo, estudar competência, que é uma disciplina que ninguém gosta. É horrível estudar competência. Seja em legislação, seja em constitucional. Cara, que saco aquilo! Competência do Poder Judiciário, competência legislativa, competência executiva. Não adianta. O estudo de competência, a videoaula não vai te ajudar tanto. A leitura, a releitura, a refazer questões com frequência vai te ajudar a entender melhor do que às vezes ficar repetindo a videoaula. Então, alguns pontos a gente precisa escolher bem qual vai ser o conteúdo teórico. Outra coisa, lei seca. Só que lei seca, gente, a gente tem uma ilusão de que é pegar um vade-mecum ali e começar, né, a passar folha. Não é bem assim, não. A lei seca, durante esses 60 dias que a gente tem, ela será trabalhada já no PDF. Conteúdos que necessitam de análise de lei seca, a gente já vai separar para vocês e indicar ali os artigos que vocês de fato precisam ler. Então não é para ir para Vadmecum, a não ser que você já estuda há algum tempo o Vadmecum, tem ele todo anotado. Se ele tem todo anotado, aquele material ali ele está rico. É um material que você já aprimorou. Então é válido você pegar ele. Caso contrário, é o nosso PDF com as leis que a gente destacar para vocês, tá bom? Isso aqui tudo é estudo teórico. Estudo teórico. E a maioria das pessoas acabam estudando essa parte teórica de maneira muito passiva. Estudo passivo é aquele onde você só recebe o conteúdo, né, e você não se envolve com o conteúdo. O envolvimento com o conteúdo é a base de qualquer método, de qualquer técnica de aprendizagem. É você pegar o conteúdo que entrou na sua cabecinha e você processar, só que você tem que fazer o output. Input, output. Você precisa de alguma forma colocar esse conteúdo para fora. Aí todas as técnicas de estudo vão se basear na mesma premissa. Quando você faz um mapa mental, você pegou o primeiro conteúdo teórico, depois você desenvolveu o mapa mental. Quando você faz um resumo, a mesma forma. Um flashcard, até mesmo quando você explica um conteúdo para um colega, você está fazendo um envolvimento e transformando aquilo ali, né, de uma forma mais personalizada. Então, isso vai ser necessário, só que com muito cuidado. Repito, a gente tem 60 dias. Você não vai sair fazendo resumo de tudo. Você não vai criar mapa mental aqui o dia inteiro, mexer com flashcard. Você precisa encontrar um equilíbrio e eu vou te ajudar a encontrar esse equilíbrio em relação ao estudo passivo e o estudo ativo. Como eu consigo te ajudar? Preparando a base do seu estudo ativo. A base do seu estudo ativo é o PDF que acompanha a meta. É o PDF que eu vou te enviar
juntamente com o roteiro que eu for propor no dia que você vai estudar. Esse PDF, ele vai facilitar a sua vida para que você não faça grandes resumos, para que você apenas vá destacando as partes importantes. E hoje destacar a parte importante, para quem conseguir imprimir, excelente. Para quem não conseguir, galera, há diversos recursos, né, de aplicativos que você pode instalar no seu computador, ou quem tem tablet, né, para você fazer as anotações, os grifos diretamente ali no arquivo que é em PDF que a gente envia para vocês. Então existem formas, você pode adaptar aí a sua realidade, qual delas você vai usar. Então, a proposta que eu faço pós-edital, nada de resumo. Nada de resumo. Mapa mental, só se for um tema extremamente importante. Eu gosto de mapa mental. Né? Para vocês que assistem a- as minhas aulas, toda a minha aula é preparada em mapa mental. Isso aqui é conteúdo que eu nunca ministrei, mas que eu estou estudando, né, para ter, e nem que eu estudando para dar aula. Isso aqui é Política Nacional do Ministério Público Digital. Ora, tá todo mundo estudando, eu quero saber. O Samuel sabe, eu gosto de entrar na matéria dos outros, né? Então eu quero entender aquilo ali. Eu quero saber a importância de quando eu vou estudar. Aí meu estudo eu encerro em mapa mental. Outra coisa que eu estou estudando, política nacional sobre mudanças do clima. Ora, minha disciplina é direitos humanos, conecta com tudo, eu tenho que saber. E o meu estudo, né, mapa mental, mas o meu estudo é sempre a longo prazo. O de você está a curto prazo, 60 dias. Então, por mais que essa técnica aqui, ó, seja a melhor, seja mais efetiva, essa técnica demanda tempo. Então, a ideia é consumir conteúdo, fixar conteúdo, mas com gestão de tempo. Porque eu sei que se vocês se propuseram a entrar numa turma Alcateia para o STM, o seu foco está no STM. Se não fosse, você pegava uma turma pré-edital, onde eu trabalharia aí com mais tempo, a sua aprendizagem, iria mais com cuidado, te indicaria lá na frente concursos que são mais adequados à sua realidade. Mas quem está aqui para o STM quer depositar todas as fichas. Então, para depositar essas fichas, vamos ter cuidado com o estudativo. Vamos fazer, mas anotações, grifos, pequenos apontamentos. Tudo bem? Essa é a ideia do material pessoal, essa personalização que vocês vão fazer. E aqui, o que vai ser principal na nossa realidade. Coração da consultoria, questões, questões, questões. Eu costumo dizer, pessoal, que no final das contas, concurso público, né, é marcar bolinha. Passa quem é melhor marcar bolinha, não é? Porque é isso que a gente faz. A gente se prepara 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para chegar num domingo e ir lá marcar bolinha no gabarito. Se eu me aprimoro, se eu fico bom em fazer questões, se o meu nível de interpretação, de atenção, de foco sobre os núcleos essenciais das questões do CESP for aprimorado, eu vou chegar, né, com uma capacidade interpretativa muito grande, que pode me levar ali a um êxito maior do que aquele cara que passou ali todos os meses estudando só teoria. Gente, se aprende muito por questões. Muito. Não do jeito que alguma galera fala, de inverter totalmente, abandonar a videoaula, abandonar o PDF só fazer questão. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu preciso ter uma base, eu preciso saber para onde o conteúdo vai. Mas depois que eu sei para onde o conteúdo vai, a principal ferramenta é questão, questão, questão. A questão não serve, pessoal, só para ferir resultado, só para saber se eu acertei ou se eu errei. É muito importante a gente entender que as questões que a gente realiza no dia, elas servem também de estudo teórico. A gente utiliza plataformas para resolver questões. E nessas plataformas nós temos os comentários. Comentário, gente, está rico. Todas as plataformas hoje têm comentários muito ricos sobre as questões. E aquele comentário, ele é base disso aqui, ó, de aprimoramento do material pessoal. Concurso público muda? Muda. 80% das questões sempre caem da mesma forma, são questões repetidas, mas novidades acontecem. Então, nenhum material, nenhuma videoaula, nenhum PDF vai estar 100% preparado para essas novidades. A gente sempre
Da mesma forma que vocês aprimoram o caderninho de estudo, a gente aprimora as aulas com base nas provas que a gente acompanha. Então, quando a gente olha para as questões mais recentes e começa a estudar por elas, a gente dá esse passo na frente dos materiais que podem vir. E eu não falo material do MP, eu tô falando de tudo, tudo. Qualquer matriz que vocês pegarem, essas matrizes não são voltadas para um concurso específico, são matrizes teóricas sobre o conteúdo, né, que são renovadas a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo da realidade de cada disciplina. Então, a questão vai servir para a gente como fundamento teórico também, ok? Vamos lá. Aqui é mais um alerta. A ideia do equilíbrio sempre é bom em tudo na vida, né? Inclusive em concurso. Eu não quero vocês aqui, olha, naquele estudo completamente passivo, tipo Netflix, só recebendo, mas também a gente precisa evitar isso aqui, ó. Concurseiro Frankenstein, por 2 motivos. O Frankenstein de método, aquele que quer usar da mesma forma mapa mental, resumo, flashcard, quer usar tudo ao mesmo tempo. Não dá. Você vai se perder nisso aqui, tá? Então, é Frankenstein, tanto em relação a métodos, como também em relação a professores. Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. E a Alcatel me ensinou isso, tá? A vida de professor me ensinou isso. Ninguém vai agradar todo mundo. Às vezes na vida a gente demora a entender isso e sofre muito por isso. Mas ninguém vai agradar todo mundo, tá? Vai ter professor que às vezes a gente olha a avaliação, vai estar super bem avaliado, mas você não dá certo com ele. Vai ter professor que às vezes a gente tem uma avaliação baixa, mas você ama aquele professor. Às vezes você nem sabe o motivo, mas ama. Então, isso acontece, pessoal. Se isso acontece na vida, não vai acontecer com a aprendizagem. Olha para o seu passado, faculdade, ensino médio, isso sempre aconteceu na nossa vida. E não vai ser diferente aqui também em relação aos professores que eu vou propor para vocês. Só que daí é um jogo de maturidade, novamente um alinhamento de expectativa entre a gente. Eu estou propondo aqueles professores que eu, Thiago, entendo que são aqueles que vão entregar melhor o conteúdo e por isso eu previamente selecionei esses professores e estou te dando uma sugestão. Você tem que seguir 100% dessa sugestão? Não necessariamente, pessoal. Eu sei que a maioria aqui tem uma assinatura de alguma matriz teórica, tem vídeos no YouTube de conteúdos que você pode assistir isoladamente. Aí a questão da decisão da maturidade. Pode acontecer, né, de alguma disciplina específica, você querer pegar fora da Alcateia, não vejo problema nenhum. Agora, o que que você precisa entregar para mim? Resultado. Se professor, Thiago, eu não gosto das suas aulas, não gosto de direitos humanos, que não é o caso que vocês não vão estudar aqui comigo, né, pelo STM. Mas não gosta. Ok, você pode pegar com outro professor, mas só que você vai precisar entregar na consultoria as questões. As questões sempre você tem que fazer. Não importa onde você buscou o conteúdo teórico, se foi além do Alcateia. Mas você precisa realizar as questões porque eu preciso entender como está a sua performance. Tudo bem? Ok? Ótimo. Como vai funcionar a nossa distribuição aqui de conteúdo? A técnica, o método que a gente trabalha aqui é o VPQ. Entender que um ciclo de estudo, que fica mais adequado, inclusive, a gente chamar de sessão, uma sessão de estudo, eu considero que uma sessão completa envolve videoaula, PDF e questões, mas pode sofrer adaptações do tipo só PDF e questões. Esse ciclo de estudo, ele sempre, pessoal, me escutem, sempre tem que encerrar em questões. As questões, além de ser um contato com o conteúdo teórico, são as questões que vão me ajudar a aferir resultados, a saber em qual colocação cada um de vocês estão no meu ranking que eu faço diariamente de vocês. E por que que é importante esse ranking? Vocês não vão ter acesso a esse ranking não, tá? Eu não passo para não... Eu tenho acesso, vocês vão ter informações que te ajudam a entender onde você está. Mas eu não passo para vocês se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Galera, porque pode ser frustrante também. Pode ser frustrante. Então, eu tenho esse cuidado de proteger, de te blindar disso. E, obviamente, também eu tenho um cuidado com os colegas de não fornecer dados que são sensíveis, que são pessoais. Mas eu, do lado de cá, eu tenho essa visão completa. E essa visão completa, ela é importante, porque, vamos ser sinceros, pessoal, a gente sabe que a realidade de concurso público é que poucos são aprovados. É isso. É isso. Sou muito honesto com vocês. Gente,
A cada 100 pessoas que vão para o concurso público, uma pessoa vai ser aprovada. É essa a realidade. É óbvio, tem gente que não se envolve em nada, tem gente que não se propõe. Tipo assim, estuda igual o Vitor Falcão, professor lá do MP, ele fala muito. Parece que concurso virou moda em algum momento também. Tem gente que vai, pô, presencial. Vocês têm na sala de aula de vocês, quem tá lá no MP também, tem gente que você olha assim e fala assim: o que que essa pessoa tá fazendo aqui, meu Deus? O que que essa pessoa tá aqui no celular o tempo inteiro? É a realidade de algumas pessoas, entendeu? Então, realmente, a gente tem um índice de aprovação que é a realidade em concurso, mas aqueles que efetivamente se propõem a estudar, galera, tá. A gente enxerga cada realidade de pessoas que começaram do zero e alcançaram, né, bons concursos, bons cargos. Isso acontece com frequência. Com frequência. Mas mesmo aqui, onde a gente vai fazer um estudo orientado, onde a gente vai fazer um estudo estratégico, a maioria de vocês não serão aprovados. É isso. Mas eu vou te dar um farol o tempo inteiro para você seguir. E esse farol não é só de conteúdo. Esse farol é baseado nisso aqui, ó. Pensa na realidade da turma de vocês, que vai começar agora comigo. Imagina que estamos falando de um cenário de 100 alunos. 100 alunos. Tem o primeiro da turma, que na primeira, segunda semana eu já consigo identificar. Tem a pessoa que está em último lugar da turma, que normalmente o último lugar não é por falta de conteúdo, é problema pessoal, que todo mundo aqui, né, é, é, é pode estar submetido a qualquer momento, a gente não sabe o dia da manhã. Né? Eu me preocupo com os dois, são preocupações diferentes. O primeiro, minha preocupação é se perder no meio do caminho. O último é uma preocupação, cara, de ser um cara que já passou por situações de estar estudando e ter que abandonar no meio. Então, eu sei a dor disso aqui. E eu sei a vontade que a gente tem de retomar. Então, eu sempre vou estar aqui nesses casos. Aconteceu problema pessoal, atrasou, me procurem, tá? Eu vou estar aqui para te ajudar nessa retomada, né? Posso adaptar o conteúdo para que você retome e aproveite o máximo tempo que você tiver para frente. E a gente tem também o que eu chamo de paradigma. Aqui é a base, né, da nossa consultoria. Quem é esse aluno paradigma? Quem é esse aluno referencial? Para cada turma, a depender da dificuldade do concurso e da quantidade de vagas, eu elejo uma determinada colocação e aquele indivíduo se torna o meu referencial. Qual é o critério que eu utilizo para identificar ele? Aquele que eu acho que vai ser o que vai passar, mas vai passar com a barriga raspando, sabe? A última vaga vai ser dele, então é um limite. Vamos imaginar que eu tenho 100 alunos aqui e eu coloco que é o 10º colocado. Minha intenção é aprovar 10% da turma, eu elejo o 10º colocado como meu referencial. E você vai saber o tempo inteiro desse dado. Por quê? Se você tiver com performance igual ou superior à do aluno paradigma, a sua plataforma vai te dar um ok em relação àquele conteúdo. Vai estar lá verde, aparecendo verde, bonitinho para você, que atingiu o que era necessário naquele assunto, naquela disciplina. Agora, caso você esteja com a nota abaixo do referencial, o que que eu estou te mostrando? Cara, não vai dar bom. Essa nota não está sendo suficiente para você, de fato, ser aprovado. Só que eu faço isso, pessoal, não só como um todo, eu faço por disciplina e faço por assunto por vocês. Por isso que eu falo, o farol tá ligado o tempo inteiro te mostrando o que que você tem que atingir. E justamente para sair de uma coisa que me incomodava muito quando eu orientava os alunos, mas eu não tinha algo objetivo e técnico para me embasar, que é essa plataforma hoje. Todos falavam assim: ah, faz 80% que tá bom, faz 85% que tá ótimo, certeza que vai passar. Não é bem assim. Essa porcentagem, ela sofre variações significativas a depender da disciplina. Vou te dar um exemplo aqui na Alcateia, pessoal. Há 2 anos já, quando eu trabalho princípios fundamentais, aquele lado constitucional, artigo 1º ao 4º, que todo mundo já estudou, sabe qual que é o meu paradigma? 98%. Se você errou uma questão é o seu limite. Se eu te passar 50 questões, você pode errar 2 só.
Uma, na verdade. Porque é um assunto muito fácil. Então você tem que saber que seu concorrente ele vai acertar tudo daquilo ali. Agora, quando eu pego, por exemplo, raciocínio lógico matemático, se você fez 85%, tá bom. Se eu pego estatística, você fez 85%, você é um gênio. Entendeu? Então, há variações. Eu mostro essas variações para você sentir mais segurança, porque passou o paradigma, segurança, você está fazendo o que é necessário. Tá atrás, eu te dou um alerta, tem que revisar, tem que aprofundar, tem que voltar nas questões, tá bom? E esse alerta é dado como? A plataforma vai ficar em amarelo ou vermelho. Para vocês do STM, amarelo, você vai seguir. Você vai seguir e aguardar meus simulados no final da consultoria. Agora, quem tá vermelho é tipo. Sabe quando você tá correndo na esteira na academia? Não tem um botão vermelho de emergência para parar? É isso. Eu quero que vocês entendam que a gente está numa corrida aqui para chegar no STM bem preparado. Mas se eu te dei um alerta vermelho em determinado assunto, botão de emergência para tudo que você está fazendo e corrija imediatamente aquela performance. Refaça as questões, volte ao PDF, pesquisa um Google, se for necessário, para você entender aquele conteúdo. A ideia é essa, não deixar ficar vermelho o conteúdo e ir avançando. Ok? Ótimo. Tá aí o método, agora eu te mostro na plataforma como isso funciona. Deixa eu voltar aqui para mostrar como que a gente vai distribuir as metas para vocês. Nós teremos metas na turma do STM na segunda, na quarta e na sexta-feira. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Quando eu coloco livre aqui, não é que você vai ficar sem estudar, não, tá? É porque eu coloco uma carga horária para vocês nessas metas aqui e a maioria não vai conseguir executar nenhum dia. Você vai precisar do dia seguinte para poder resolver, ok? Então, livre aqui é livre de chegada de meta, mas você vai ter que concluir a sessão de estudo que você começou no dia anterior. Como eu falei para vocês, o que eu preciso de carga horária de vocês? 20 horas semanais. Só para você ter uma ideia, a gente tem 9 semanas. 9 semanas. Então, a gente não tem nem 200 horas de estudo para a prova da STM. 200 horas de estudo não chega à metade da carga de videoaulas se vocês olharem para as matrizes que são mais conhecidas, as assinaturas. Se você entrar na assinatura que você tem lá agora, pode olhar, é mais de 400 horas, as duas, vermelhinha e azul, tá? Vermelhinha e azul, mais de 400 horas. Então percebam, eu estou propondo para vocês 200 horas de estudo até dia 1º de junho para a gente chegar forte. Por quê? Porque eu vou adaptar conteúdo para vocês. Não vai ser tudo que você vai pegar por videoaula. Tudo bem? O ideal, pessoal, é que você não acumule, tá? E para que você pegue essa rotina de não acumular meta, de não gerar atrasos, sabe qual que é a semana mais importante da sua preparação agora? Não vai ser a última. Não é a última. A semana mais importante é essa primeira. O que você fizer de segunda-feira, próxima segunda-feira, até sexta-feira que vem, vai determinar completamente o seu resultado para essa prova do STM. Primeira semana é uma semana de adaptação, não só em relação ao método que eu proponho, mas é uma semana de adaptação de rotina, onde você vai organizar a sua vida para que cumpra, para que execute aquilo que foi proposto. Se você terminar a semana, ok, você pode ter certeza que você vai ir até o final concluindo o que eu proponho. Agora, se na primeira semana você começar a falhar, aí a tendência é que a gente vai ter algum probleminha na frente e a gente vai ter que corrigir com mais sacrifícios de conteúdo. Aí não é bom, tá? Aí não é bom. Aí já é plano B. Aí já é plano B. Tudo bem? Então eu vou distribuir dessa forma. Aí, sábado vai ser um dia de revisão, mas também um dia de estudo. Parte do sábado você vai concluir a meta da sexta e depois tirar um tempinho de revisão. A revisão que a gente faz é uma revisão semanal. Então, eu vou pegar o conteúdo que você estudou ao longo da semana e propor que você faça novamente. De qual forma? Para cada meta que eu envio, de videoaula, PDF, questões, a gente vai ter aqui um cenário de mais ou menos 30 a 50 questões por meta. Vai dar mais, inclusive. Porque a CESP vai dar uma realidade de quase 60 questões por dia que vocês vão fazer. No final da semana, eu pego aqui e somo todas essas questões
e coloco em um único caderno para vocês. Você vai repetir as questões? Não necessariamente. Vai repetir só aquelas que você errou, que é uma forma de individualizar a sua revisão. Porque as questões, por exemplo, que a Amanda errou, não são necessariamente as questões que a Lúcia ou o Samuel errou. Então, quando você chega no final de semana e filtra as questões pelas que você errou ou eventualmente não fez, a gente está fazendo uma individualização da sua revisão, porque você vai bater exatamente naquelas questões que você errou, vai resolver a dor logo no final de semana. Por isso que eu falei para vocês, se a plataforma estiver em amarelo, toca para frente, não preocupa não. No sábado você resolve, através dessa técnica. Agora o vermelho não, o vermelho, stop, resolve lá imediatamente. Ok? Distribuição das... Aqui o título ficou errado. Aqui, na verdade, eu quero mostrar para vocês aquilo que eu já alinhei. É entender que o conteúdo vai ser trabalhado com adaptações. Não vai ser sempre videoaula, PDF, questões. Eu posso ter videoaula ou PDF, PDF, questões, as adaptações que a gente já conversou aqui. Fluxograma. Galera, o que vocês têm acesso quando entra na consultoria? Curso de videoaulas MP, materiais em PDF que eu seleciono e já coloco separadinho para vocês, e você vai consumir através de metas de estudo. Essas metas de estudo vêm com um roteiro. Esse roteiro, deixa eu mostrar para quem ainda é novo na Alcateia. Isso aqui é uma meta de estudo, pessoal. Esse material que chega para vocês, e ele vem aqui todo especificado. A carga horária é uma sugestão de carga horária. Tem aluno que termina em 1 hora e meia, porque o cara já estudou o conteúdo, ele vai para o PDF. É uma média que a gente faz aqui. A disciplina que você vai estudar, o assunto que você vai estudar e o roteiro. Videoaula, PDF e questões. Professor, já estudei determinado conteúdo diversas vezes. Para mim já está ok. O que você faz? Você pula a videoaula, vai direto para o PDF e questões. Ok? Onde que está o PDF, professor? Está aqui, ó. Já deixo anexado, separado para vocês, o PDF daquele tema que a gente propôs. Então, você não precisa fazer busca ativa, não. Já está separadinho o PDF que você precisa estudar. As questões, onde você faz? Aqui, ó. Eu separo o caderno de questão. Você vai clicar aqui. Automaticamente, você vai para o site do QConcurso. Você precisa ter uma conta no QConcursos, tá? Para isso funcionar. Precisa ter sua conta no QConcursos. Automaticamente para lá. Agora, toma cuidado. Você viu o que aconteceu aqui no meu? Eu cliquei e apareceu 2 milhões de questões. É porque eu não estou logado. Eu preciso aqui estar devidamente logado na minha conta. Aí, agora sim. Olha só. Estou logado. Vou voltar lá no PDF. Volto aqui no PDF. Clico no caderno de questões. Aí, tá ok, tá vendo? É o caderno aqui que eu estou dando os exemplos do MPU, legislação do MPU, já com as questõezinhas separadas. Como que você vai fazer? Lembra que eu falei que não é só para aferir seu resultado, você vai aprender com as questões. A questão é método teórico também. Você vai vir aqui, ó, na questão, e independentemente de você ter acertado ou errado a questão, você vai vir no comentário, você vai filtrar sempre ordenando por mais curtidos e estudar aqui. Vai estudar aqui. Vai pegar o comentário da questão. Lembra que eu falei de aprimorar o seu PDF, o estudativo? Aqui, ó, é muito fácil dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ir aprimorando o seu PDF. A gente tem que facilitar, utilizar o máximo das ferramentas tecnológicas para facilitar a nossa vida, para evitar isso aqui, tá? Isso aqui é melhor, mas não dá tempo. Então, facilite com ferramentas, ok? Então, o padrão é esse. Independentemente se acertou ou se errou a questão, vai para o comentário, estude pelos comentários da questão. Tudo bem? Eu proponho uma quantidade de questões. Pode ser que na sua realidade, devido ao tempo, você não consiga fazer todas. Ok, tá? Ok. Mas lá no sábado, você tem que lembrar que você vai fazer. No sábado, principalmente para quem trabalha, quando você filtrar as questões que você errou e não fez, vai aparecer muita questão. Quem conseguir fazer ao longo da semana vai ter menos questão para poder executar. Tudo bem? Gente, então tá aqui
a forma em que vocês vão usar, vai estar separado, CESP direitinho para vocês. Gente, 80% das questões serão CESP. Por que eu falo que não vai ser 100%? Porque tem conteúdo que o CESP nunca trabalhou. Aí eu não vou deixar de trabalhar uma questão com vocês só porque o CESP não tem, né? Então a gente vai ter esse cuidado. O foco é maior no CESP, mas a aprendizagem, de fato, é o nosso maior objetivo aqui. Então eu separo tudo certinho aqui para vocês. Na hora de adaptar o roteiro, eu sempre vou considerar, dentro da disciplina do assunto, que é mais importante. Por isso que eu considero isso aqui, ó, importância do conteúdo e incidência do tema, que são coisas diferentes. Tem coisa, por exemplo, que é muito importante, mas não cai em prova. Você fala assim, porra, professor, como assim? É importante não cair em prova? É. Eu mesmo queria ter um curso no IMP, no presencial, queria isso. Curso do Thiago. Tudo que é importante não cai em prova. Que eu acho que ia facilitar demais a vida de vocês, em relação principalmente quem não é do direito. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, estuda LINDB. Ah, na minha prova não tem. Cara, LINDB vai te ajudar a entender mais juridiquês quando a gente fala vigor, eficácia, tempo para entrada de boa de norma. Quem não é do direito, se começa por ali, pula etapas, tá? Cai em prova? Na maioria das provas, não. Mas te ajuda a compreender outros assuntos que são mais complexos e cai muito em prova. Esse é o meu critério de dizer que algo é importante, ok? Agora, incidência não. Incidência é repetição de questões. Aí é um critério que eu tenho que embasar também para escolher as questões e escolher os assuntos que a gente vai seguir. Isso aqui é o que eu chamo de fundamento das metas, né? Eu sempre brinco aqui. É para vocês entenderem que nada do que está aqui hoje no Alcateia saiu de maneira aleatória da cabeça do Thiago. Pelo contrário, eu tive que me desconstruir por muito tempo daquilo que eu achava que era a melhor forma de estudar e ter que, de fato, começar a estudar. Tive que parar minha vida e estudar sobre aprendizagem, sobre neuroaprendizagem, entender primeiro o que a gente tem em comum de forma de aprender, para depois olhar mais as individualidades. E, gente, e o fundamento da aprendizagem é aquilo que eu comentei lá com vocês: pegar conteúdo, colocar aqui para dentro, processar e pôr para fora. Tá? Vocês vão ter duas formas de colocar para fora: as anotações, os grifos e as questões que a gente vai realizar diariamente. Diagnóstico, para a gente começar a falar sobre o amanhã. Começamos hoje aqui, ó, nossa consultoria, reunião, explicando para vocês ferramentas e tudo, como vai funcionar. E amanhã a gente começa com o diagnóstico. Eu preciso saber a realidade que cada um de vocês chegou nesse momento na consultoria, tá? Cada um está largando aqui de posições distintas, porque cada um tem uma realidade de estudo diferente. Só que eu preciso compreender essas realidades para que eu possa ser mais estratégico, mais efetivo nas minhas metas. Então vocês vão fazer amanhã isso aqui, ó. Uma série de questões do CESP. Isso aqui já vai chegar de madrugada para vocês, tá? Uma série de questões do CESP. O que vai ter para amanhã? Língua portuguesa, legislação, ética, constitucional, penal militar e processo penal militar. Professor, nunca estudei. Faça mesmo assim. Nunca estudei penal militar ou processual militar. A gente tem bagagem de vida. A gente tem repertório de vida. Nossa bagagem que foi acumulada ao longo da vida de conhecimento nos ajuda a interpretar questões. CESP é interpretação. Então vocês vão fazer mesmo assim, tá? Deixa em branco? Não. Esqueça agora. A discussão de deixar em branco ou não, a gente vai ter lá na frente da consultoria. Agora eu quero que vocês façam as questões e não se preocupem com erros. Não se preocupem com erros. Ok? Tá aqui a proposta. As questões já estão separadas para vocês. É uma média de 10 a 20 questões para cada disciplina. Porque depois que vocês terminarem isso aqui, amanhã, vocês vão fazer 80 questões, vocês vão me passar o resultado disso. Como? Através da nossa plataforma de acompanhamento. A nossa plataforma é a Mentorize. Deixa eu entrar aqui com o perfil de um aluno para você entender a sua realidade. Aqui, ó. Isso aqui é o painel que você vai ter, né, ao longo da consultoria. Vou pegar um exemplo TSE.
Primeiro, te mostrar o que você vai fazer amanhã. Estou te passando um PDF. Você vai fazer as questões. Depois que você terminar, lá no final do dia, tá? Você tem até sábado para fazer isso aqui. Você vai entrar na plataforma e vai clicar aqui para executar. Tá vendo o que você vai fazer? Só passar o gabarito. As 80 questões que você fez, você vai passar o gabarito para cá, porque é a forma que eu tenho de buscar o resultado. Eu, como mentor, quando vocês fizerem, vou ter essa visão aqui. Eu vou nos diagnósticos dos alunos e aqui eu sei todo mundo. Aqui eu sei quem está com resultado bom, aqui eu sei desempenho médio, sei as piores disciplinas. Quiser lá saber da vida do Samuel, vou entrar aqui, né, e vou saber rendimento médio total, a pior disciplina, a melhor disciplina, tudo com os dados, pessoal. Por isso que eu te falei, eu preciso ser objetivo, matemático com vocês, porque senão vai ficar subjetividade daí e daqui, e não funciona assim, tá? Meu pensamento, não consigo. Meu pensamento é pragmático e eu acho que para concurso público tem que ter organização, tem que ter pragmatismo, sim. Acho que é assim que funciona. A base disso aqui é organização. Então, a ideia de acompanhar vocês é com uma plataforma que seja também organizada. Isso é o que eu recebo de diagnóstico. Então, eu vou ter acesso a esses dados de vocês, assim como respostas. Não vou expor aqui porque é questão pessoal. Assim como perguntas que eu vou fazer para vocês e vocês vão me responder sobre a vida de vocês, tá? Adoro uma fofoca, não é isso não. É tempo de estudo, é área de formação, né, disciplinas que você tem mais dificuldade, concurso que já prestou, experiência com CESP, tudo isso, tempo que você tem, né, de estudo, peculiaridades que me interessam caso em algum momento eu tenha que te fazer um atendimento. Porque não faz sentido toda hora que eu for te atender, Samuel, você é formado em quê? Quantos anos você tem? O que você tem dificuldade? Não faz sentido eu te perguntar. Eu preciso de fluxo. Tanto eu para atender vocês, como vocês para voltar rápido e continuar a estudar. Então, quando a Daniela chegar e falar assim, Thiago, estou precisando de uma ajuda aqui. Eu vou olhar antes os dados da Daniela, para que quando eu for atender a Daniela, eu ou qualquer pessoa que estiver ali no suporte, que for uma coisa mais fácil, para entender melhor a realidade dela e conseguir ser mais objetivo nessas conversas. Ok? Ótimo. Então, para vocês, amanhã, diagnóstico. Diagnóstico na quinta, diagnóstico na sexta. Chegou no sábado, o que você vai fazer para mim? A anamnese. O sábado é isso aqui, ó. A série de perguntas para eu te conhecer melhor. Tempo de estudo, área de formação, disciplina que tem mais dificuldade, como é a sua dinâmica de estudo até agora, se você faz questões da PDF. É bem detalhado. Respondam com tempo. Quanto mais rico isso aqui tiver, mais eu consigo te atender melhor nas suas necessidades, tá? Então, quinta, diagnóstico de questão. Sexta, diagnóstico de questão. A gente vai fazer as demais disciplinas, são as disciplinas da área da administração, na sexta-feira. Sábado, amnese. E o seu tempo limite para me entregar isso é domingo. Na hora que acabar o Fantástico, tá? Acabou o Fantástico, né? Igual o povo fala, acabou o milho, acabou a pipoca. Por quê? Na segunda-feira eu já preciso você pronto para começar o estudo propriamente dito em metas, daquela forma que eu te mostrei, disciplina, assunto, né, e o roteiro de questões, tá? O roteiro de questões. A primeira semana é a mais importante, você tem que adaptar o método. Depois que você adaptar o método, aí depois é repetição. Você perceber que o nosso método é rotina, rotina. Todo dia você já vai saber o que você tem que fazer e já vai estar pronto o material separadinho para vocês. Então assim você consegue gerir melhor seu tempo. Ótimo. Para a gente ir encerrando e liberando vocês. O que eu preciso para amanhã, além, obviamente, que vocês façam o diagnóstico. Essa plataforma que eu acabei de mostrar aqui para vocês, vocês não estão cadastrados nela. A Mentorize, exceto os alunos que já fizeram o CATEA, tá? Quem já fez o CATEA e já usou essa plataforma, tá tudo certo. Você só aguarda amanhã. Agora, os demais, vocês vão ter que fazer isso aqui para mim, ó. Entrar, o link vai ser disponibilizado no Telegram após a reunião. E você vai ter aqui que fazer seu cadastro simples. E-mail, senha, padrão. A única coisa que não é padrão aqui é que você vai colocar um apelido, tá? Gente, qual que é a ideia do apelido aqui? Eu não quero saber seu apelido de infância, que pode ser inclusive constrangedor, né? Não quero saber isso.
O apelido é porque em alguns momentos eu vou gerar ranqueamento público. O ranqueamento dos simulados, ele é público. Então, quem não quiser se expor com o nome pessoal, cara, eu acho isso super louvável. Então, você vai colocar um apelido, porque quando eu fizer ranqueamento público, aí eu vou colocar o seu apelido. Eu sei quem é, a plataforma não vai me dizer, né, que fulano de tal é Maria. Mas caso você não queira essa exposição, é só colocar um apelido que a plataforma, né, corrige isso automaticamente. Fez o cadastro, não vai aparecer automaticamente o painel, tá? Muito importante isso. O painel não vai aparecer. Por quê? Na hora que você fazer o seu cadastro, a gente vai conferir lá no MP se os dados estão certinhos, e-mail, tudo certo. Por isso que é importante, inclusive, que vocês façam o cadastro com o mesmo e-mail da compra. Porque quando a gente cruzar os dados, fica mais fácil para a gente aqui também de colocar na turma certa, tá bom? Aí isso vai acontecer ao longo do dia. Provavelmente, pessoal, só no final do dia é que a gente vai ter todos os alunos cadastrados. Aí a gente avisa no Telegram, olha, tá todo mundo cadastrado, então não precisa se precipitar em passar o gabarito, não. O seu foco maior é fazer as questões. Passar o gabarito depois, 2 minutos você faz, porque é a única coisa que você vai estudar a plataforma amanhã. Você vai cadastrar os gabaritos e fazer a anamnese aí no sábado. Então, assim que tiver todo mundo lá, a gente informa no Telegram. O prazo final, né? Domingo vai dar dia 29, dá dia 30. Dia 30, portanto, prazo final para enviar esses dados. E detalhe, que eu sempre coloco aqui, ó. Tudo que você colocar para mim é exclusivo do Thiago, tá? Não vou usar esses dados para nada. Ninguém vai ver além do Thiago. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Escrevam o máximo que vocês conseguirem, porque assim eu vou te conhecer melhor e é só nós dois, tá? Confidencialidade aqui. Eu não dou devolutiva do diagnóstico. O diagnóstico ele serve como parâmetro para eu te comparar depois com as metas, tá? As devolutivas que eu passo para vocês são devolutivas das metas de estudo, que daí a própria plataforma vai estar configurada para te mostrar verde, amarelo e vermelho, né? Que mostram ali como que você está a nível de rendimento. Vou te mostrar isso. O verde, amarelo e vermelho é esse aqui, ó. Quando você começar a fazer as metas, vai começar a aparecer isso aqui para vocês. Óbvio, na primeira semana não tem meta, vai estar branco aqui o painel. Mas assim que a gente for avançando, a gente vai ter informação do tipo, olha, a disciplina está verde, ok. Lembra, amarelo também, ok, vocês vão no final de semana. Mas eu não tenho esses dados apenas por disciplina. Eu pego aqui o aluno João e dentro, por exemplo, de constitucional, eu consigo verificar aqui peculiaridades de cada assunto. Deixa eu pegar um que fez mais aqui. PU. Olha só, eu pego aqui, por exemplo, determinada disciplina, aí eu vou conseguir olhar dentro daquela disciplina os assuntos, o que está verde, o que está amarelo, vermelho. Então é sempre pontual, para evitar revisões grandes, é sempre pontual. Olho no contexto geral e assim fica mais fácil a gente corrigir, tá? Esse painel é o seu. Então você vai conseguir fazer essas correções sempre. Precisou de algo a mais? Galera, me aciona. Você vai dar o grito e eu vou estar ali para te atender. Normalmente, como acontece? A gente criou uma esteira aqui que é mais funcional, porque sabem que eu também tô presencial, tô ali, e o Alcateia chega para mim através de um filtro que o pessoal no suporte faz, aí manda um print lá no meu celular, no WhatsApp. Aí eu olho na Mentorize, sei quem é o aluno. Aí eu gravo um áudio. Então, me perdoe se chegar às vezes alguns podcasts, né? 6, 7, 10 minutos aí, mas é porque naqueles 10 minutos, eu vou entregar tudo ali que você me solicitou a nível de tomada de decisão, a nível de estratégia que eu quero te conduzir. Fechou? Tudo ok em relação ao que a gente vai fazer amanhã? Alguma dúvida? Agora é a hora. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. É, ok o chat, né? Adriana, o link da mentoria vamos receber amanhã então. Não, o link já vai estar agora no Telegram, tá, Adriana? Agora no Telegram, a gente já vai passar o link para vocês, você vai fazer o cadastro. Aí amanhã a gente coloca na turma, tá? Amanhã, ao longo do dia, a gente vai colocando cada um de vocês dentro da turma do STM. Aline, levantou a mão, pode abrir o microfone, tá, Aline? Fique à vontade. Acho que a Aline não está conseguindo.
Mais alguém, pessoal, quer tirar alguma dúvida no microfone? A Amanda pergunta o seguinte: a gente recebe as metas pela plataforma Telegram? Sim, sim. Tá, Amanda? Você, na plataforma que você foi cadastrado, tem lá a sala de videoaulas e uma sala de consultoria, né? Aquela sala de consultoria, tanto para a gente enviar as metas, onde você vai clicar na semana um, vai aparecer tudo da semana um, como também as reuniões. Qualquer reunião que eu fizer com vocês vai ser gravada e a gente vai disponibilizar lá dentro daquela sala da consultoria, tá? Então, eu sei que a realidade de muitos é não assistir ao vivo, então acontece isso. Qualquer reunião comigo ou com outro professor que eu selecionar, vai para lá. E a Amanda fez eu lembrar de uma coisa aqui, ó. Você entender que tudo acontece no seu determinado tempo. Pessoal, a gente não vai estudar todas as disciplinas todas de uma vez. Isso não faz sentido, isso é péssimo para a aprendizagem. Tem disciplinas que são bases para a gente aprofundar em outra. Não se aprende licitação sem ter direito administrativo. Não se aprende penal militar sem tem base de constitucional artigo 5º. Então existe um sequenciamento que a gente tem que respeitar ao longo da consultoria, tá? Ao longo da Faz uma, consultoria. né? Mas a anamnese só Aí, faz. lembra-se do que eu falei. A gente precisa organizar sacrifícios. O primeiro, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que eu já estava deixando passar. Língua portuguesa. Não é um sacrifício, não é um abandono de língua portuguesa. É uma estratégia que eu vou dar com vocês. CESP, gente, principal interpretação de texto. CESP é rotina de estudo. Vai ser a única disciplina que eu vou deixar para vocês lá uma uma sala de videoaulas e você vai assistir essas videoaulas na sua peculiaridade. Porque como eu vou trabalhar a língua portuguesa com vocês? Prova todo dia. Prova todo dia. Vocês vão passar, né, o próximo mês não. Vocês vão chegar até a data da prova, sem dúvida nenhuma, com mais de 50 provas de língua portuguesa realizadas. Para cada meta, e minha proposta é 27 metas com vocês, para cada meta vai ter uma ou duas provas de língua portuguesa. É essa forma que a gente vai conseguir o resultado. Eu já tive bons resultados dessa forma quando é pós-edital. Se fosse pré-edital, português entrar em meta da mesma forma. Mas português, vamos lá, é a única disciplina que eu sei que todo mundo aqui estudou. Você pode ter estudado para concurso público. Entendeu? Então, eu preciso Tiago, fazer isso com língua portuguesa. Diga, Aline. eu queria saber, boa noite, Boa primeiramente. noite. Eu queria saber em relação aos resultados que já tiveram no Alcateia, se você pode falar alguma coisa aí de algum aluno. Nossa, Aline, ó, se eu te falar de resultado de Alcatel, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando. Eu tenho, em média, 15% de aprovados em cada turma. Mas já tive turma de 55% de aprovado na PMDF. PMDF, curso soldado, eu tive 55% dos alunos aprovados na Alcateia. A PCDF, que foi nossa primeira consultoria, o primeiro colocado foi aluno na Alcateia. Então, a gente já vem desenvolvendo há muito tempo. A Alcateia começou em carreiras policiais, depois a gente foi migrando para outras áreas. Quando começou, era eu e Vitor Falcão que coordenava isso aqui. E a Alcateia, pessoal, é efetivo, mas o que eu entrego para vocês, na verdade, é 10%. Tá? Isso aqui só vai funcionar havendo de fato empenho com vocês. Eu sei que funciona, eu confio no que eu faço, entendeu? Igual eu falei com vocês, o meu está aqui, né, pelo MP e pelo Thiago, que me conheceu em algum momento. E a honestidade que eu tenho com vocês em sala de aula é a mesma honestidade que eu tenho aqui em relação à Alcateia. Você tem uma realidade de estudo, já estudou há algum tempo? Cara, eu vou fazer você render mais do que você renderia estudando sozinho. Milagre eu vou fazer? Não. Não. Quem está estudando há 6 meses, um ano, você tem que entender que sua realidade é muito diferente. É muito diferente. E você tem que respeitar a sua realidade e respeitar a realidade dos outros também. Tá? Acontece de pessoas estudando 6 meses para concurso e aprovar? Acontece. Com frequência? Não. Eu não acho nem justo, entendeu? A gente pegar a história de pessoas que estão aí estudando para concurso há 2, 3, 4 anos e a gente achar que a gente vai alcançar a mesma realidade em 6 meses ou alcançar essa mesma realidade em uma consultoria que vai durar 60 dias. Não é isso. Não é isso. Eu não prometo isso. Eu não iludo aluno que está comigo. Não mesmo, tá?
Eu sei que alguns de vocês aqui já estão prestes, estão batendo na trave há muito tempo. Esse bater na trave, eu consigo te ajudar muito, muito. Os Nossa. demais, e grande parte de vocês, como eu falei, vão terminar isso aqui e talvez não tenham a aprovação no STM. Mas eu tenho certeza absoluta que quando você terminar a nossa consultoria, você vai ter aprendido a estudar. Você vai aprender a estudar nesse período. Você vai entender de rotina de estudo, você vai entender de método, entender a importância de fazer questões. Tanto é que depois você consegue estudar para qualquer outro concurso sozinho. Muita gente volta ao Cateia, por quê? Por conta da facilidade da organização que eu faço para vocês. Muita gente volta para o Cateia porque percebe que o principal que eu entrego para vocês é organização, é tempo. É aquele tempo que você ia ter que dedicar para organização dos estudos, o Thiago deixa pronto, o MP deixa pronto, entendeu? Mas no final das contas vai depender muito mais de vocês do que de mim. O Vitor falava alguma coisa que eu gosto de recordar. Alcateia, ele é combustível, mas a chama tem que estar em você, entendeu? Esse combustível eu tô aqui pronto para jogar, pronto para jogar, pronto para trabalhar para vocês, para organizar, para atender, mas eu vou precisar muito de vocês nesse processo e muito que vocês entendam também. Cada pessoa vive uma realidade diferente. Cada pessoa está num momento diferente de preparação. E isso vai ficar evidente para mim e inclusive para vocês a partir de amanhã. A partir de amanhã. Eu creio que a maioria de vocês nunca fizeram um diagnóstico de aprendizagem. Em momento nenhum na vida. Amanhã vai ter a oportunidade de fazer isso. E às vezes você vai se surpreender com o seu diagnóstico. Tanto negativamente, mas também como positivamente. Há disciplinas que a gente fala assim, cara, essa disciplina é um saco, não gosto, não sou bom nessa disciplina. Aí chega lá, tem uma performance boa. Da mesma forma, às vezes a gente é muito confiante em determinada disciplina. Ah, isso aí é bom, isso aí é tiro de letra, isso aí nem estudo mais. Quando chega o resultado não mostra que é bem assim, tá? Então, essas realidades vão ficar mais claras a partir de amanhã. E eu tô aqui para mudar essas realidades de vocês, tá? Tô para estar nesses 2 meses juntos e fazer com que essa realidade de vocês que entraram hoje seja completamente diferente na que vocês terminarem lá no dia 1º de junho. Tudo bem? Obrigada. Por nada, Aline. Diga, Rosana. Professor, qual horário que você manda a meta? Meta Vai de número 1 lá. madrugada. Vai de madrugada, Rosana. Por volta das 3, 4 horas da madrugada, a gente manda esse horário, porque eu sei que tem gente que acorda de madrugada para estudar, né? Então já vai estar lá a Aham. meta separadinho. Então, Essa é a realidade. na madrugada de domingo, né? Não, nos dias da meta aqui, ó. Lembra que é segunda, quarta e sexta? Então, na madrugada de segunda vai chegar a meta 1. Na madrugada da quarta, a meta 2, tá? Então, esse envio, ele é feito assim. No domingo eu não disparo tudo, não. Até porque eu posso mudar, Rosana. Tá. Por que que eu não envio tudo? Por que que a ideia não é que tem um drive lá para vocês escolherem? Porque daí eu estaria enganando vocês. Eu preciso ter uma programação, mas minha programação pode mudar a qualquer momento. Por 2 motivos. Uma mudança que envolve vocês, que é o rendimento de vocês na plataforma, pode fazer com que eu tinha optado em seguir com conteúdo só em PDF e eu estou percebendo que não dá para seguir só com PDF. Aí eu tenho que mudar a meta seguinte e passar para videoaula. E o outro é uma questão do lado de cá, do lado, né, da nossa organização no MP, porque eu tenho agenda de professores, tenho gravações que devem ser feitas, PDFs que devem ser, né, ainda finalizados, formatados. Aí, em algum momento também, às vezes o que eu programei, chega lá na véspera, eu vou correr para alterar. Então, esse é o segundo motivo. Te dou um terceiro motivo, que esse é pedagógico. Você saber o que você vai fazer ao longo da semana é a pior coisa possível. Tá? Aham. Isso para gerar procrastinação é isso aqui. Se eu te dou um roteiro, um cronograma, igual ficou famoso agora, um cronograma de estudo, você sabe que naquela semana você tem que estudar, por exemplo, AFO. Se você não gosta de AFO, você vai assim, porra, velho, AFO. A tendência é que você comece a lamentação, da lamentação vai para procrastinação. Então, a realidade é o seguinte: você vai abrir a meta, pum, surpresa. Ah, mas esse que eu não gosto. Cara, vou ter que encarar, não tem mais o que fazer, entendeu? Então, as metas segunda, quarta e sexta, aí no sábado eu envio o documento de revisão para vocês.
Simulados, pessoal, nós vamos fazer simulados também, na realidade que a gente tem, não cabe fazer muitos simulados, mas teremos, e no momento adequado também. Não adianta eu colocar simulado agora. Eu até tenho o simulado pronto, mas não faz sentido nenhum. Se a gente não percorreu parte significativa do conteúdo, o simulado vai ser a mesma coisa que diagnóstico. Eu não quero diagnosticar. Eu quero que vocês simulem uma realidade de prova. Então, isso vai ser mais ao final da consultoria. A minha ideia, pessoal, né, é terminar o conteúdo, pelo menos com uma semana de antecedência. O conteúdo que a gente propôs fazer. Repito, eu não vou passar ticando edital, não vou mesmo. Não tem tempo e não é estratégico. O que a gente propôs fazer, a minha intenção é terminar uma semana antes. Por quê? A última semana tem que ser só revisão. Só revisão. E a oportunidade que eu tenho também de selecionar alguns colegas do MP para vir fazer reuniões de conteúdo com vocês. Aí não é alinhamento. Aí eu escolho lá, por exemplo, o Michael, que é o cara do processo penal militar, e ele faz uma aula com vocês, considerando meus dados da mentoria. Porque eu falo, ó, Michael, penal militar e processo penal militar estão ruins em inquérito. Então, quero que você desenvolva o melhor inquérito. Aí se torna uma aula muito mais, né, voltada para a necessidade de vocês. E eu faço isso na última semana. Normalmente vocês vão ter aula comigo, porque eu, igual eu falei para vocês, eu gosto de estudar. Então vai ter alguma disciplina aí que eu vou querer estudar e vou querer trabalhar com todos vocês. Vou escolher uma aí ao longo dos meses. Aí eu faço uma reunião de conteúdo com vocês e escolho mais 2 colegas aí para a gente tocar. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Utilizem o suporte, tá? Suporte nosso canal oficial. E ninguém sabe o que calado quer. Então, precisou falar direto lá com a gente. Só responder aqui o chat. Fazer correção, Alessandro, prazer te conhecer, tá? Tava olhando aqui o tempo inteiro na live. Você é novo, cara. Como que você tem um menino daquela idade? Tu é novo. Tá aqui um resultado. É o Pedro, né? O Pedro foi aluno nosso agora. Na PMDF, a gente teve um resultado assim. A Aline que perguntou, foi surreal que a gente conseguiu fazer. Tá? Então, fico muito feliz, Alessandro, de te conhecer. E conte comigo, tá? Assim como o Pedro é um menino muito bom. Então, com certeza,